Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Você conhece um programa de entrevistas no Bardalos Comida e Arte, num bar em funcionamento, sempre com pessoas que fazem a cultura do Rio Grande do Norte. E hoje no programa tenho o imenso prazer de receber aqui o ator, diretor, gestor cultural e arte educador José Neto Barbosa, que vai falar sobre toda a sua vida, carreira, muito mais. José Neto, bem-vindo ao programa Conversa de Botequim. Bem, Cefas, para mim é uma honra, um prazer estar aqui. Eu já assisti o Conversa de Botequim com outras pessoas e como até postei no meu Instagram, fiquei super feliz. Chegou o meu momento, agora é a minha vez de dar entrevista para o Cefas. Então estou muito feliz de estar aqui. A gente aqui está feliz em nome de toda a equipe, Raquel Luceno na produção, José Águio na filmagem, Ananda Carvalho como assistente de produção e nós temos o apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Lembrando que o programa tem apoio da Anoreg, tem apoio também da Durne Sindicato, SINSP, Sindipetro, Saiba Mais e Francisca Seguros. Um grande abraço para todos que apoiam e tornam esse programa possível. Lembrando também que o programa não bar em funcionamento, então quem quiser pode ficar aqui nas mesas, pode chegar aqui, mandar um abraço para as pessoas queridas que estão aqui, Antônio Manso, aqui grande fotógrafo, tem mais gente que disse que ia chegar. E você que está em casa deve mandar comentários, pode fazer perguntas, o José Neto responde na medida do possível. E pergunta aqui vai ter a beça. José Neto, vamos começar o bate-papo, é mais bate-papo que entrevista. Sim. A gente vai falar sobre a peça, uma peça maravilhosa que você encena, que é A Mulher Monstro, que vai ser encenada dia 7 de setembro, nós vamos falar nisso, vamos falar de Borderline, vamos falar de muita coisa. Que coisa! Vamos falar sobre o seu trabalho como coordenador de teatro e ópera na Secretaria de Pernambuco, eu sou curiosíssimo sobre isso, mas eu queria falar sobre o seguinte, como é que começou a sua história com o teatro? Era uma coisa natural, você era uma criança que já gostava de interpretar, comunicativa, foi uma coisa que você foi induzido por familiares? Como é que começou José Neto Barbosa nas artes cênicas? Então, pessoal, Cefas, eu cresci numa cidade chamada Santo Antônio Salto da Onça, aqui no Agreste Potiguar, e a minha família toda é de vaqueiros. Os homens da minha cidade, os homens da minha família, todos vaqueiros. Eu não sabia disso. Quando eu era criança eu já corri vaquejada, inclusive. Nossa! eu sei laçar o rabo do boi. Nossa. E tudo mais. E cresci assim, né? Cavalgando, fazenda. Só que sempre, todos os anos, quando tinha festa de padroeira, perto de junho ali, perto do dia de Santo Antônio, e São João e São Pedro, tinha um festival de quadrilhas juninas. E eu assistia sempre do palco, sentadinho ali, meu pai era envolvido com política, eu ali sentado assistindo as quadrilhas juninas, e quando eles entravam em cena, eles entravam dando aqueles gritos tipo, e dançando, e com suor, sangue no olho, sabe, com brilho. E eu sempre me arrepiava muito, era uma sensação muito catártica assistir aquilo e ver as pessoas nos mais diversos graus de instrução e de ignorância também se emocionarem, ter um ponto de encontro ali que era aquela emoção. Então, desde criança, eu olhava para aquilo e dizia assim, eu quero fazer isso, emocionar as pessoas também. E daí quando eu vim estudar em Natal, alguns anos depois, eu fui fazer um curso de televisão e cinema. Depois que eu terminei esse curso de televisão e cinema, eu entrei no grupo de teatro da escola e de lá pra cá eu não parei mais de fazer teatro, de fazer cinema, de estar estudando. Com 14 anos eu já estava recebendo meu primeiro cachê. Que maravilha! Então faz 20 anos aí que eu tô... Qual foi a peça? Você lembra? A minha primeira peça foi Flor Bela, a Bela, com direção de Ruth Freire. E o meu primeiro cachê foi no Presente de Natal, com direção de Diana Fontes. Isso. E eu atuava do lado de Isaac Galvão, o grande Isaac Galvão. Grande Isaac. Foi entrevistado aqui. E sim, e era eu... comigo aqui no programa. E era eu e Isaac ali protagonizando muitas das cenas do espetáculo e eu uma criança, então foi muito especial. Foi assim que a arte foi entrando na minha vida, né? Assim. Bacana. Vamos falar das suas peças. A primeira peça em que eu vi você em cena foi o Velório da Marquesa de Fátima. Foi Sério? uma comédia de Júnior Dalberto, um saudoso Júnior Dalberto. Inclusive tem aqui, o Ricardo tá apontando. Olha aqui! A gente...
Ai, gente, que emoção agora. Muito, muito bacana. Fiquei emocionado. Opa, aconteceu alguma coisa, Paulo? Aqui? Ah, tá aqui. Aqui, gente. Eu tô aqui, ó, bem aqui no cantinho. Aqui, olha aí que coincidência. Gente, eu tô sentado em cima. Tá o não- meu nome, a eu tô gente bem não aqui. sabia Ah. Não, ó, vocês sabiam, né? Tô brincando. Não, a gente não sabia, Ricardo, que apontou agora, que bacana. Não, Neto, eu assisti essa peça pelo menos 3 vezes e assistiria Sim. mais 30, porque a gente ria até não poder mais. A peça ela ganhou o nome, existe aquele nome de besteirol, mas na verdade é uma comédia, né? Aquela Sim. comédia, a moda daquele cinema italiano dos anos 70. Uhum. Fala um pouco como é que foi, como é que vocês criaram, porque a peça fez sucesso em Natal. Toda Fez, vez a gente- o Alberto Maranhão lotava. Como é que foi a dinâmica da peça? Até que ponto era o texto de Júnior, até que ponto era improvisado? Porque toda vez que eu assisti parece que alguma coisa mudava. Como é que foi o processo dessa comédia? Então, foi muito maluco, porque o velório da Marquesa de Fátima, eu entrei para substituir alguém em vias de estreia, e Júnior Dalberto me convidou, e eu cheguei e estava lá do lado de Gleidson, grande ator, de Júnior Minhoca, que faz Shakira. Do nosso amigo que faleceu, Gilberto Sérgio, e do próprio Júnior Dalberto, que Sim. infelizmente faleceu em decorrência da pandemia de Covid-19. Também quando já se tinha vacina, né, ali. Então, da mesma forma como foi Paulo Gustavo. Exatamente. Então, bom lembrar das boas coisas que a gente viveu, e o velório da Marquesa foi isso, né? Júnior, ele era muito carrasco no texto comigo, assim. Ele era muito malvadão comigo, assim, no texto, sabe? A gente não podia brincar para além do que estava. E esse era o que estava muito... Isso é o que fazia o espetáculo ser muito vivo, porque tinham cenas novas, mas todas sempre passavam pelo crivo dele. Ele controlava muito o velório da Marquesa. Mas cada encenação variava, realmente. Eu lembro Variava que tinha... coisas, e ele estava ali sempre dando o tom do que tinha ali no texto, né? A gente fez um sucesso danado, né? Rodou algumas cidades do Nordeste. Sim, verdade. Quando eu entrei no velório da Marquesa, eu já tinha iniciado a minha pesquisa como drag queen. Então a Brenda Bubu acabou sendo também uma persona, um espectro para eu explorar mais ainda o meu trabalho como drag queen. E foi um espetáculo que marcou muito a minha vida, assim, sabe? Era divertido? Nos ensaios era divertido? Gente, eu tinha crise de riso no meio do espetáculo. Isso só me aconteceu 2 vezes na vida. Em A Mulher Monstro, hoje em dia, e fazendo o velório da Marquesa de Fátima, que às vezes, gente, não dá. Às vezes eu paro e dou uma gargalhadona, assim, na plateia. Era muito engraçado. Era muito engraçado. Tinha um ritmo, tinha um jogo de cena muito legal, né? Sim. Era muito bom. Perfeito. Continuando a questão de Júnior Dalberto, eu lembro que pouco depois, com o texto de Júnior, vocês apresentaram Borderline. Exatamente. Que foi muito impactante. A primeira vez que eu assisti no TCP, eu saí muito impactado. Como é que foi fazer aquilo? Que aí já era uma pegada totalmente diferente. Borderline é... Sim, já não era mais uma comédia, já era um drama, né? Uma tragédia. Como é que foi o processo do Borderline, Zé Neto? Olha, Júnior, eu falei, Júnior, eu queria fazer uma performance. E eu pirando o cabeção, né? Dizendo que eu queria fazer uma performance andando nu na cidade, sem nenhum pelo no corpo. E levando muitos eletrodomésticos, eletrônicos, celulares, televisões, coisas, fita cassete, e carregando tudo isso pendurado ao meu corpo. Isso era uma ideia de uma performance. E daí eu falei isso para Júnior, e alguns meses depois ele me presenteia com o texto Borderline, e diz assim, tá aí, bebê. Às vezes ele me chamava de bebê, às vezes me chamava de Bubu, por causa de Bubu, e me chamava de Bubu. E disse, tá aí, Bubu, leia só esse trechinho. E daí, com aquele trechinho, eu fiquei enlouquecido para montar o espetáculo junto com ele. E a gente assumiu essa montagem, que foi um grande boom na minha carreira, na minha vida, né? Porque foi a partir de Borderline que eu passei a ser conhecido em outras praças, né? Borderline correu o Brasil, né? Correu o Brasil. Eu lembro, chegou aí a Curitiba, se eu não me engano. Curitiba, Você ganhou isso. prêmios, eu lembro que Exatamente. a Portugal Notícia até noticiou. Foi muito forte, né, o impacto. Foi muito Borderline. forte, tanto na minha vida quanto na de Júnior, assim, sabe? Acho que foi um marco mesmo. Era um espetáculo muito forte, onde eu tinha ali a oportunidade de explorar os máximos de um ator, né?
A gente sabe que borderline é um transtorno de personalidade, limítrofe, mas a gente não levou para a cena um diagnóstico exatamente, um diagnóstico da psicologia da coisa. A gente se inspirou naquilo, levou para a cena, mas de toda forma eu conseguia ir para todos esses extremos. Sim. Eu ia da grande gargalhada, da ironia, de tudo, até o máximo do choro, inclusive de vomitar em cena. Tinha uma cena que eu vomitava Sim, em cena. porque né? eu ia comentar com você, a peça é física, você se Muito amarra física. naquelas cordas e desce. Teatro Tinha físico, isso, teatro Grotowski na veia, muito pré-expressivo para entrar em cena. Era tudo muito coreografado, era um espetáculo coreografado. Então, eu não podia dar um passo para frente que eu poderia me machucar ou subir na corda diferente, que tinha também a corda, né? E foi muito forte, assim, sabe? Imagina, e foi um grande presente. Imagina, você é um ator e você recebe um texto que você pode ir do riso ao pranto, enfim, do maravilhamento ao vômito, literalmente. Então, a partir disso foi que estourou a minha carreira como ator, assim, sendo bem sincero. Foi a partir de Borderline. Perfeito. Então vamos fazer o link para Mulher Monstro. Sim. Aí passou algum tempo, aí você ocupou um cargo na Secretaria de Pernambuco, a gente vai falar sobre isso, mas aí de repente você saiu com Mulher Monstro. Primeira vez que eu assisti, eu fiquei, antes da pandemia, fiquei impactado. A peça é muito forte, é visível que ela é feita para incomodar, e incomoda do lado da plateia, a gente percebe as pessoas tensas, e é o objetivo provavelmente. Sim. E você apresentou recentemente, agora em fevereiro, no Circo Bistec Bochechinha, lá em Shopping Cidade Verde, que eu fui assistir justamente com a Ananda, e a peça ganhou uma conotação pós-pandêmica, ou pandêmica, né? Sim. Falando da... Como é que foi esse processo todo, Zé Neto? Fala de como surgiu Mulher Monstro, como você teve essa ideia, do processo todo que chegou a isso, que chegou a prêmios, a fazer parte de um documentário que a gente também vai falar aqui. Mas como é que começou tudo? Nossa, começou tudo ali na efervescência dessas polarizações da política brasileira. E eu sempre estudei Caio Fernando Abreu há muitos anos e tinha um conto dele chamado Creme de Alface e eu estava relendo esse conto, eu lembro como hoje o dia. E daí, no mesmo dia, eu fui, pro banheiro, sentei no vaso sanitário, fiquei mexendo no celular. Gente, eu não conto isso pra ninguém, porque eu não tô contando isso aqui. Contou agora, mas é só pra mim, fique tranquilo. Tá furo de reportagem. É só aí, eu fiquei assim, mexendo no celular e lendo diversos comentários no Facebook. Eu achava aquilo, uma grande merda, tava acontecendo uma grande merda no Brasil. Isso foi antes do impeachment da Dilma, e as pessoas agredindo a Dilma e se agredindo e tanta monstruosidade. Eu fui começar a fazer prints, fiz prints de todas aquelas monstruosidades ditas, seja de anônimo, de político. Eu fiquei, eu acho que horas fazendo prints. E daí peguei todas essas imagens e disse, eu tenho um material. E resolvi colocar dentro do conto do Caio, que dialogava exatamente com essas monstruosidades do dia a dia, do cotidiano, através de uma figura de uma mulher que ele mesmo deu o nome como Mulher Monstro. Na única declaração dele, quando em vida, falou sobre esse conto. É a única declaração que tem na história. E daí pronto, nasceu o texto da Mulher Monstro. E a gente estreia em 2016. E por ser um trabalho de drag queen, eu fui evoluindo, inclusive, a caracterização, o visagismo, a direção de arte. Eu fui evoluindo também a dramaturgia e a encenação a partir dos acontecimentos que iriam acontecendo, né? O que ia rolando no Brasil. O impeachment, um acontecimento. Chegava em casa, assistia o jornal, outra coisa. Lia uma revista, aconteceu uma coisa, levava para o espetáculo. O espetáculo foi ganhando esse caráter mutável, mutante, por assim dizer, né? Até porque eu acho que boa parte dos brasileiros, uma parte dos brasileiros ficou mais monstro ao longo desses anos, não lhe parece? Sim, me parece que as garras foram colocadas para fora, sabe? Acho que a capacidade de ser tão ferino e viver com essa dualidade entre ser humano e monstro, a gente já carrega em si. Todos nós, absolutamente todos nós, independente de ser de direita, de esquerda, tchutchuca do centrão, ou o que for, entende? Eu acho que, assim,
todos nós carregamos muitas monstruosidades dentro de nós. E claro, por ser um trabalho de drag queen e por a gente beber na fonte do teatro de revista de antigamente, eu não poderia jamais entrar em cena com um acontecimento que surgiu ontem, por exemplo, a prisão do Lula. E eu entrar em cena e eu não criar algo nesse sentido. Então, naturalmente, o espetáculo foi ganhando esse caráter mutável. E é bom porque as pessoas vão sempre assistir e tem coisas novas, cenas novas, e vão se divertindo e se emocionando de diferentes formas, né? Nessa nova versão você usou elementos da pandemia, Sim. né? A mulher monstro é contra a máscara, Sim. ela é contra a vacina, ela é pró-ivermectina e cloroquina, Uhum. né? Tudo isso exatamente. Ela toma cloroquina de canudinho, gente. Ela toma cloroquina de canudinho. E já tem cena nova que você ainda não viu. Depois que ela toma cloroquina, acontece uma coisa super engraçada com a voz dela. Fica aí o spoiler. Mas a gente vai, de fato, criando todas essas cenas. Agora, também é importante dizer, né, que é um espetáculo que se inspira nesse imaginário popular da mulher monga, desses parques, dos circos nordestinos, né, embora se apresente nos parques de interior, normalmente, lá para o sul e sudeste é conga, mulher conga. Mas é um número, tecnicamente falando, é um número circense, né? E foi a minha primeira experiência teatral, lá em Santo Antônio. Nossa! Acredita? Porque ia lá o trailer da mulher, da monga, e eu tinha que entrar, porque se eu não entrasse eu não era macho. E eu vi aquela exposição da mulher de biquíni, sem saber, obviamente, ainda ali criança, quais eram as palavras, mas tinha como se transformava o corpo da mulher num objeto naquele momento, né? Para aquele mero entretenimento. E como aquilo era monstruoso e tinha um machismo em cima, e era um movimento muito traumático para mim. Até que hoje, por exemplo, eu fui levar minha sobrinha nesse parque que tem agora aqui. E eu tenho um trauma, eu não consigo entrar nesses trem fantasma e abrir o olho. Nossa! Você acredita nisso? Nossa. E isso da mulher monga também. Então eu acho que bebi muito nesse meu próprio imaginário também, do que seria monstruoso e de lidar com os meus próprios traumas de criança, porque eu não conseguia abrir o olho. Se eu for no trem fantasma, você pode me soltar no trem fantasma, aqueles carrinhos, eu vou sempre assim, sabe? Então eu trouxe esses medos todos e todas essas agressões, inclusive de histórias da minha própria vida, de processos depressivos que eu já passei, que passo, enfim, depressão é uma coisa que não tem cura, né? A gente vai sempre tendo que lidar com esses episódios. Então eu coloco tudo aquilo na cena. Aí é isso. Perfeito. Tem tanto a falar de mulher monstro que você nem... Mas, Zé Neto, a gente percebe, a gente como plateia percebe que a mulher monstro se caracteriza pelo enorme leque de preconceitos e ódios que ela tem, tudo junto. Então, obviamente, como você falou, é uma questão de teatro drag queen, é uma figura caricata que faz a gente enfrentar a verdade. Mas todo mundo que está vendo, os espectadores, sabem que tem uma tia querida, um tio bacana que chama você para churrasco, um irmão, um vizinho, que pensam e falam exatamente daquela maneira. Era a intenção, Zé Neto, era fazer você se olhar. Eu reconheci tias minhas, tia querida em Niterói, que faz bolo pra mim. Acho que é racista, é fascista e fala as mesmas frases da mulher monstro. É uma coisa estranha. Foi proposital? Como é que você pensou em impactar a plateia desse jeito? Sim, foi bem proposital. Na verdade, esse é o grande propósito do espetáculo, né? É um espetáculo que é uma encenação que eu consigo controlar essas reações da plateia, embora elas sejam as mais diversas possíveis. Eu, de fato, tenho um gráfico desenhado. Até o momento do silêncio, acho que você lembra bem, eu sei exatamente o que eu quero causar nas pessoas naquele silêncio. Então, foi tudo muito milimetricamente estudado. Algumas coisas, obviamente, com o tempo melhor afinadas. Algumas coisas eu fui perdendo o band-aid de tocar na ferida e passei a não tocar mais naquele assunto. Porque também dói em mim fazer a mulher monstro e falar todas aquelas aberrações e ver pessoas na plateia rindo e a pessoa do lado chorando. Sim. Eu percebi isso do meu lado, todas as vezes que eu vi. Amigo, o espetáculo acontece na plateia. Isso é pura arte relacional. E
E por acontecer na plateia, e eu conseguir ir mexendo, e mexendo nessa plateia, nas emoções dessa plateia, é o que me deixa muito mais envolvido com a temática. Então, é um espetáculo que dói muito fazer e que dói muito para a plateia assistir, eu imagino. E, inclusive, Zé Neto, você interage com a plateia. Tem muita interação. Assim, é fascinante, porque a pessoa fica com medo. Né? Inclusive, você interagiu quando assisti em fevereiro com a Nanda. Foi, a Nanda ficou apavorada. E olha que a Nanda é acostumada a interagir em teatro, mas realmente é uma peça que é difícil a pessoa interagir, porque a mulher monstro, ela se refere às pessoas com muita agressividade verbal. Então... Sim, e ela pode lhe expor a qualquer momento. Exatamente, Né? Tipo, do nada ela olha pra uma pessoa e diz assim: Ô irmão Paulo, você é a favor, você acha que 16 anos é de menor ou não? Ou seja, e o cara tem que colocar ali a opinião gorda, dele. Você é viado. Você é burro, você, né? Ou seja, é um espetáculo que agride mesmo a plateia. E não tem nada de errado nisso, porque o teatro ele serve para isso. Ele serve para impactar as pessoas, para fazer as pessoas refletirem. Eu escolhi em A Mulher Monstro não fazer um teatro que fosse meramente só poético ou só entretenimento ou que as pessoas só ficassem ali rindo. Tudo bem que tem pessoas que vão ali rir, mas todos os sentimentos que a gente causa na plateia são sentimentos que as pessoas reagem do âmago. Exatamente. Desde o silêncio, aquela risada que pode ser de desespero, de identificação, de nervosismo, ou uma risada que está escondendo um choro, e o próprio choro que pode vir de diversos outros gatilhos. E na sinopse a gente sempre coloca isso, né? Assim, é um espetáculo que provoca gatilhos emocionais desagradáveis. Inclusive a dramaturgia e a técnica de vocês começa com um preâmbulo, né? Porque já tem alguém dizendo quando você está entrando. Cuidado se ela pode machucar. Ela pode machucar, se alguém estiver incomodado, levante a mão para ser retirado e não alimente a mulher monstro. Não alimente o monstro, porque se alimentar ela vai. Ela vai. E eu acho que é isso, as pessoas acabam olhando aquela personagem, se identificam porque tem um espelho ali para a sociedade, e isso vai causando vários sentimentos catárticos, né? Assim, então, essa é a pegada. A gente incita mesmo a comédia, a gente incita o riso, aquele humor, que infelizmente eu vou ter que dizer isso, mas aquele humor cearense que foi muito estereotipado no humor cearense a partir do olhar do Sudeste, né, das grandes emissoras, que é um humor que machuca, que é completamente desnecessário. Aí as pessoas devem perguntar: mas por que você ainda leva isso para a cena? Eu levo isso para a cena para as pessoas pararem de fazê-la, para as pessoas verem que aquilo tem que estar atrás de uma jaula. Isso, né? Então, é por aí. Perfeito. Sobre a peça, Zé Neto, a peça chegou a ser censurada, a peça teve uns problemas. Fala um pouquinho sobre tudo isso, censura, crítica velada, você recebeu reações violentas pelas redes sociais, assim, sobre o impacto, não para a plateia, mas sobre essa reação. Fala o que aconteceu. A gente já foi acusado de propaganda eleitoral irregular, eu já fui ameaçado de morte, de tiro. Ameaçado de morte? De tiro nas redes sociais, já fui perseguido pela milícia digital, já perdi patrocínios de espetáculos antigos que já eram firmados por estar fazendo um espetáculo com uma temática política, já fui censurado de apresentar em diversos lugares, em diversas praças, e fui à praça pública para apresentar e enfrentar isso, e que foi um sucesso. Já não recebi a carta, mas fiquei sabendo que na passagem por uma cidade, a Câmara de Vereadores dessa cidade fez uma carta de repúdio por minha passagem. Já levei uma pedrada em cena. Já vivi muitas coisas, porque esse espetáculo, ele incomoda muito. Principalmente quem é bolsominion, sabe? E essa galera bolsominion, eles não querem que a gente os exponha, né? Ou que a gente leve um pensamento crítico, ou que a gente
leve as pessoas a pensarem diferente, convidar as pessoas a observar que aquilo que eles estão dizendo podem matar uma pessoa por dentro. Exatamente. Que coisas que a gente diz no nosso cotidiano, até mesmo na nossa própria cultura popular, podem matar uma pessoa por dentro. Então tudo isso impacta muito, seja no âmbito mais político da coisa, político-partidário, desde a identificação maior. Porque, por exemplo, antes de me dar uma pedrada, as pessoas que estavam lá envolvidas nesse grupinho de bolsominion chegou a brigar com outras pessoas na plateia dizendo isso é teatro ou é política. Aí outra pessoa levantou e disse isso é teatro e política. Ia ter uma briga na plateia, aí eu parei o espetáculo, chamei segurança, tudo no personagem, viu? Nossa, na personagem. Na personagem, não saí da personagem. Nossa. Eu só saí da personagem quando eu parei assim, disse assim, poxa, isso é uma pedrada. Pedrada, Aí respirei, continuei o espetáculo porque, enfim, foi no momento de baixa luz, jogaram e saíram. Mas é isso, assim, acho que, por exemplo, em Curitiba, que foi uma das cidades onde a gente foi censurado, a gente foi apresentar na rua e teve dia que deu mais de 1.800 pessoas na rua me assistindo. Um recorde de público de teatro na rua no Festival de Curitiba, que é um dos maiores da América Latina. Isso. Em 3 dias de sessão, a gente teve mais de 3.200 pessoas assistindo o espetáculo. Fantástico. E foi assustador. Se você me perguntar, Cefas, se eu... como que eu posso dizer? Se valeu a pena para ter esse público, eu digo que não. Não? Não. Porque foi fruto de uma As pessoas censura, romantizam, né? as pessoas romantizam a censura, as pessoas romantizam tudo isso. E tudo bem que o espetáculo ganhou repercussão depois disso, sabe? Sim. Mas os impactos que isso me acontece é muito grande. Porque, por exemplo, O preço é alto, né? no filme que eu falo sobre isso com rigor de detalhes, eu não consigo assistir online, eu consigo. Agora, fisicamente, no cinema, quando eu fui para estreia em São Paulo, quando eu assisti também na sessão especial em Recife, eu entro num choro copioso e não... É algo assim de trauma, sabe? Então eu não trocaria continuar fazendo o meu espetáculo sem todas essas polêmicas, com paz no coração, do que viver por todas essas coisas. É muito ruim. É uma sensação horrível, assim, é inexplicável. Eu fiquei com um estresse pós-traumático sobre essas coisas, hoje eu já falo com muito mais tranquilidade. E, enfim, eu entro numa aceleração falando, né? Mas é compreensível. Tem uma pergunta aqui, produção, quem fez a pergunta? Não tem? A produção. Ah, a produção, perdão, a produção quer saber, já teve alguma reação na plateia que lhe marcou especificamente? Ótima pergunta. Teve sim. Teve? Foi no Recife, uma mulher preta, né? Ela estava assistindo e quando a mulher monstro falou uma frase racista, aí ela tirou o sapato, pegou o sapato e ia jogar na mulher monstro. Nossa. E ela segurou. E eu queria muito que ela tivesse jogado o sapato nessa perspectiva, assim, isso, não claro, numa pedrada, né? claro. Queria muito que ela tivesse reagido, que ela tivesse... E no final do espetáculo, ela chegou pra mim e disse assim, olha, foi ferino... Ela disse palavras assim, foi ferino, mas pela primeira vez eu tive a atitude de reagir. Nossa. Eu sempre escutei falas racistas calada, e pela primeira vez eu vi que eu posso reagir. E isso me marcou demais. Claro. Assim. E eu pedi muito perdão. Eu faço esse espetáculo pedindo perdão, né? Até assim, por ser espírita, cristão também. Aquela cena que eu rasgo a Bíblia e que eu engulo páginas da Bíblia, eu faço assim, perdão, Senhor. Que delícia. Rasga... Muito forte. É muito forte, né? Mas é um espetáculo que eu faço pedindo perdão, sabe assim? Mas que eu preciso tocar nesses assuntos. É necessário, gente. Eu preciso. E, claro, hoje em dia, bem mais, a gente está muito mais cuidadoso com o público em avisar. Olha, o espetáculo não é fácil, o espetáculo pode provocar gatilhos emocionais, então só entre se você estiver mesmo preparado. Nessa estreia agora, por exemplo, em Campina Grande, teve uma pessoa que entrou que tinha disfunção sensorial. E agora a gente já adotou de falar que não é recomendado para pessoas com disfunções sensoriais, porque a pessoa passou mal durante o espetáculo
com a mudança de luz, enfim. A gente está sempre se adaptando Claro. para humanizar e acolher Claro. melhor, porque o espetáculo é pancadão, Isso, né? muito. Mas ao mesmo passo eu acho que também é um espetáculo, não diria agradável, mas que Necessário. que é necessário e que é legal ver, Sim. sabe? Eu acho que como plateia eu acharia legal assistir. Como plateia, eu vou assistir dia 7 de setembro, Oh, isso sim. lá no Via Direta. Exatamente, às 20 horas. E os ingressos estão vendendo no site Simpla. É só correr lá no meu Instagram, @JoséNetoBarbosa, tudo com S. E você vai lá no link da minha bio e você compra o ingresso que já tá quase esgotando, Opa, viu, gente? vamos comprar, vamos lotar E vai ser lá. sessão única, viu? As pessoas estão perguntando, faz uma sessão extra. Mas eu não sei se eu vou ter tempo para fazer sessão extra. E a peça é rojão. É, Rojão, então garante logo a primeira sessão. Isso. Sai tremendo, mas vale a pena. Não, se vocês saem tremendo, imagine eu. Eu saio assim, eu vou agradecer ao público, tipo, e fica assim, obrigado por terem vindo, todo sequelado, assim, obrigado. Eu que já assisti 3 vezes, o público sai com a garganta É. assim, a pessoa fica tensa. Porque é como eu escrevi no texto pro típico local, a peça serve ou como espelho, como identificação ou como indignação, porque Sim. você se adequa de alguma das formas, né? Sim. É muito assustador isso. Eu imagino que pessoas que estão inseridas em alguma fala da mulher monstro, elas veem a peça como espelho e não deve ser agradável. Não deve ser agradável, mas o espetáculo, por outro lado, ele traz uma mensagem muito importante sobre solidão. Para essas Sim, pessoas, Sim, sim. que elas podem terminar sozinhas. Sim, sim. As falas dela em relação à solidão dela são terríveis. O relacionamento dela, são pesadas, marido, né? filho, são horríveis. São... No final do espetáculo que ela diz assim, vai passando o tempo e a gente vai ficando podre por fora. Foi passando o tempo Isso. e eu fui ficando podre por dentro. Então as pessoas querem terminar podres, assim, sozinhas, dentro de uma jaula, seja ela a própria cadeia, ou uma própria cadeia mesmo de ser preso, ou uma jaula dentro da própria mente mesmo, né? Dentro do próprio psicológico. É um aviso, o espetáculo é um alerta e traz também muita consciência política do que está acontecendo. Exatamente. Né? Até porque você coloca áudios, né? A questão do audiovisual na peça é muito bom. Sim. Você coloca áudios de Bolsonaro, as frases de Bolsonaro, Sim. as frases misóginas, racistas. É muito forte Engraçado, aquela porque parte. antes dele ser presidente, a gente já usava as frases do Bolsonaro. Mesmo antes do Silas Malafaia, do Kim Kataguiri, Kim Kataguiri, do próprio Bolsonaro, da Ana Paula Valadão, até a coitada da Joelma tem uma fala dela dentro do espetáculo, sabe? Eu adoro a Joelma, mas ela falou monstruosidade horrível. E eu tive que colocar no espetáculo. Claro. Então, assim, ver Bolsonaro presidente foi muito assustador. Então a gente precisava dar um tom sobre aquilo, sabe? E as pessoas também ficam me perguntando se quando Bolsonaro sair do poder, ou glória, que seja logo, se a gente vai continuar abordando isso. E, infelizmente, eu acho que esse movimento do bolsonarismo no Brasil não é um movimento que vai acabar agora. É um movimento que a gente vai ter alguns anos para poder se livrar disso e termos uma nova e melhor consciência política nesse processo de redemocratização brasileira, porque a nossa democracia ela é um bebezinho ainda, né? E se a gente for comparar com outros movimentos fascistas, até mesmo o nazismo, a gente vê que que Bolsonaro ele segue o mesmo manual. Então, a gente não pode subestimar e nem achar que uma eleição e uma possível vitória de um candidato progressista mais à esquerda vai, de fato, acabar com isso. Não vai. É um trabalho, é um processo longo. É um processo longo, a polarização aconteceu, é como se fosse um câncer mesmo, que agora a gente vai ter que tratar com muitas sessões de químio, de rádio e terapias alternativas. É isso. José Neto, nós falamos sobre o documentário, você falou, mas para vamos situar quem está assistindo, foi um documentário com obras que foram censuradas durante os anos Bolsonaro, diversas obras em várias mídias, principalmente audiovisual,
e A Mulher Monstro foi uma delas. Fala como é que você foi contatado para esse documentário. O documentário passou nos cinemas, ele teve destaque em São Paulo. Fala um pouquinho desse processo. Antes da pandemia eclodir também, a gente estava apresentando num festival em São Paulo e recebi o contato do Delany Lima, que na época estava muito em alta dele ter composto a equipe daquele filme Democracia em Vertigem que foi indicado ao Oscar. Isso, sim. E ele me ligou dizendo assim, ei, quero acompanhar você aqui por São Paulo. E daí ele me acompanhou durante 2 dias no camarim e a gente foi conversando e eu nem sabia no que ia dar direito o documentário, né? Assim, sabia que ia falar sobre censura, sobre isso, mas não sabia que ia se tornar um grande longa-metragem nacional e que tá tendo uma repercussão nacional muito bonita, muito grande, e que eu estaria ao lado de outros grandes artistas, como a própria Renata Carvalho, que é uma atriz travesti, que é um marco na história do teatro brasileiro, né? Na luta da população LGBTQIA+, ela é de fato uma referência contra o transfake e diversas outras coisas. E eu estaria ali naquele documentário ao lado da Renata Carvalho, do Wagner, que é tipo Wagner Schwartz, que foi aquele do caso do Man, que ele estava nu e que a mãe levou uma criança, né? Aí o MBL fez um escarcéu em cima disso, usou politicamente. Exatamente. Teve o Wagner, teve a Motosserra Perfumada, que também foi com República 2023, foi censurado em São Paulo também. Enfim, diversos artistas que eu sempre admirei a minha vida toda. E quando eu vi a estreia, eu fiquei bem emocionado, assim, de estar ao lado de todas essas pessoas. É um documentário que fala da ascensão da direita no Brasil a partir da perspectiva de artistas que tiveram as suas obras censuradas. E é um documentário que marca a história, sabe? Para que a gente não esqueça do que o teatro, do que a arte, enfim, no geral, passou tendo um governo de extrema-direita no Brasil, né? Perfeito. Lembrando que a arte só é censurada em governos totalitários e de extrema-direita. Sim. Em regimes democráticos saudáveis, nenhuma arte é censurada. Sim. Vai quem quer, consome quem quer. Exatamente. E é Constituição, né? Artigo 5º da Constituição. Sim. Artigo 5º nos dá a liberdade, tanto a jornalista quanto a artistas, de se expressarem, né? Livremente. Claro, isso não nos dá a liberdade de incorrer em crimes. Não, crimes não. Obviamente não, mas nos dá a liberdade poética, artística, claro, né? Jornalística. Isso no Brasil tem sido, de forma sistêmica, censurado, boicotado, para que a população não pense. Porque você vê, na ditadura, estudando a ditadura, e para quem viu a ditadura sabe disso, as primeiras coisas que cortaram nas matérias na educação foi filosofia, arte, sociologia, já deturparam que seria ali moral e cívica, né? Já deturparam que era aquilo, porque moral e cívica virou militarismo, né? Você estudava para ter um comportamento militarizado. Então eu acho que é isso mesmo, assim, é muito sistêmico censurar artistas. É tanto que o documentário até registra isso. O primeiro decreto do presidente Jair Bolsonaro foi extinguir o Ministério da Cultura. Isso tem um simbolismo muito grande, né? Então é por aí o caminho. Perfeito. José Neto, perdão. Eu acompanhava a sua carreira, assistia as peças que você fazia parte. De repente eu vejo que você está no setor de teatro e ópera na Secretaria de Cultura de Pernambuco. Sim. Como é que foi? Eu acompanhei, aí trocou mensagem, lhe parabenizei, acompanhei o seu trabalho, vi você colocando editais, tudo. Mas como é que foi isso? Assim, como é que aconteceu isso? Então, eu fui convidado pela Prefeitura do Recife para trabalhar como ator de lá, né? E daí eu fui para lá, foi quando eu me mudei para o Recife. Sempre fiquei com moradia em Natal e Recife. Sempre fiquei com 2 casas, atravessando essa BR de 300 quilômetros toda semana. Então, eu meio que não gosto muito de dizer, você mora em Recife, você mora em Natal.
Gente, eu sou livre, assim, sabe? De estar onde eu quero estar, sem ter um rótulo exatamente de alguma coisa. Eu sou potiguar, né? Eu sou natalense, sou potiguar com muito orgulho, não nego isso, mas também agradeço muito ao Recife que me acolheu tão bem. Aí eu fui morar lá e tal, e daí passei 2 anos de contrato com eles, aí eu pedi demissão e quis voltar para Natal, e o governo de Pernambuco me convidou para ser gestor público de cultura lá. E eu passei 6 anos, recentemente pedi exoneração, saí para me dedicar mais à Mulher Monstro, para ver se eu consigo montar um espetáculo novo, Jesus. Opa, era a próxima pergunta. Pois é. Mas vamos tá lá. Bem. E daí saio do governo de Pernambuco com uma experiência acumulada e querendo que o meu estado possa viver as coisas que os artistas de lá vivem. Estou dizendo que lá é mil maravilhas não, mas lá tem política pública de cultura muito mais eficiente, muito mais eficaz. Uma identidade cultural maior também, né? Uma identidade cultural mais valorizada, por assim dizer, né? E aqui no Rio Grande do Norte eu vejo que a gente não tem políticas públicas de cultura tão positivas. Então eu acho que eu já bebi demais na fonte do governo de Pernambuco. Agora quero me dedicar mais como artista e contribuir também no Rio Grande do Norte nessa área de gestão também, sabe, de cultura. Seja numa iniciativa privada, seja na iniciativa pública. Não sei ainda, também não sei se nem vou me candidatar a vereador, tô brincando. Imagina, mas eu acho que... Não sei, eu não tiro essas possibilidades não, sabe, Cefas? Eu acho que... Eu sou um artista de partido, eu sou um artista politizado e tenho muito orgulho de dizer isso. E quero realmente que o Rio Grande do Norte viva aquela efervescência cultural que tem em Pernambuco. Tomara. Aqui, por exemplo, nós só temos políticas públicas de cultura que são extremamente neoliberais. Mesmo tendo um governo, às vezes, mais de centro, de direita, ou até mesmo agora, como de esquerda, a gente só tem políticas mais efetivas sendo ela neoliberal. Porque, imagina, a lei do mecenato é assim. Eu tenho esse projeto aqui, você é o dono dessa empresa aqui, aí eu vou no governo, pego um certificado de qualidade do meu projeto, aí chego para você, aí digo assim, ei, dono da cerveja, patrocina aqui o meu projeto. Aí você transfere a responsabilidade do governo em incentivar a diversidade, a pluralidade das linguagens artísticas, culturais, dos segmentos culturais, para a iniciativa privada, para o diretor de marketing, para o dono de uma empresa. Por isso que no Rio Grande do Norte, e principalmente também na Prefeitura de Natal, a gente só tem um índice de captação de 32%. É muito pequeno, então não adianta dizer, eu tenho 13 milhões, eu tenho 6 milhões no mecenato para captar, se a gente só pega 32%. E outra, não tem política de inclusão social. Lá em Pernambuco eu trabalhei para a política de inclusão social e coloquei as políticas de inclusão social. E aqui eu vejo que não tem nada disso. Aí quando você vai ver, não tem nem regionalização, porque 92 dos projetos da Lei de Djalma Maranhão são executados na Zona Sul de Natal. É verdade. Isso é um problema terrível. Gente, 92%. Aí cadê um fundo de cultura forte no município? Cadê o fundo de cultura do estado? Cadê um conselho municipal de cultura que não seja aparelhado, que não seja de notáveis, que são figuras mais emblemáticas, mas que dialogue de fato com a população e que seja representada e eleita democraticamente. Então, assim, eu acho que a gente, claro que melhorou com o governo da Fátima, mas eu acho que a gente pode avançar muito mais. Eu estou com muita sede, com muita esperança de que a gente possa ir muito mais para frente e que a gente possa ter um fundo forte, um fundo de cultura forte, um conselho forte. O CPF, né? O CPF da cultura, que é conselho, plano e fundo. E a gente não tem isso aqui. Aí pronto, é isso. Saí do governo de Pernambuco e tô aí me dedicando e vivendo a vida porra louca. Mas é por aí. Realmente a gente precisa voltar a essa Zona Norte. A Zona Norte é negligenciada. O interior do Rio Grande do Norte também. O Seridó, a região oeste, né? Tem artistas maravilhosos que não chegam a Natal. Sim, imagina, isso é um problema realmente. Se eu colocasse a Mulher Monstro numa lei de incentivo, a gente estava aqui falando toda hora, ou borderline, sim, que são espetáculos fortes,
Como é que o dono de uma empresa, um dono de plano de saúde ou de uma distribuidora de energia elétrica vai querer patrocinar meu espetáculo? Entende? Um espetáculo que fala de política, um espetáculo que causa as diversas sensações, né? Exatamente. Vai querer patrocinar uma roda de coco, Exatamente. que tem um público mais, né? Precisaria da política aí a pública. gente entra nesse ritmo, amigo, de grandes eventos apenas em Natal. E esses grandes eventos, claro, que são muito importantes e o mecenato deve continuar. Sim, sim, sim. Deve continuar. Porque tem uma cadeia produtiva, uma economia criativa Claro. sendo ali fomentada de produtores, de técnicos de eventos, né? Que estão ali acontecendo e de artistas também, principalmente da música, que acessam bem mais do que de outras linguagens. Mas assim, a gente só vai ter grandes eventos em Natal, né? Bom, olha aí o que o Bardalos nos trouxe. Obrigado. Chegou. E mais Tudo bem, uma querido? cerveja, por favor. Obrigado. Aí fica esse questionamento. A gente vai ficar só com esses grandes eventos? Exatamente. E um grupo de teatro que precisa de recursos mensais para manter a sua sede? E os seus integrantes vão pagar as suas Ou contas grupos como? folclóricos Sim. cujos mestres não têm como entrar. O cachê de um evento de final de ano, de um alto natalino, vai pagar os seus meses todos de conta. A gente não consegue fazer um projeto de pesquisa continuada porque não tem política pública de cultura que possa nos sustentar no sentido de dar sustentabilidade aos nossos projetos. Exatamente. Né? Então fica no ar esses questionamentos para nós, artistas, jornalistas, pensadores, formadores de Obrigado, opinião Ricardo. também, para a gente refletir sobre em que ponto nós estamos na política cultural e que ponto nós queremos. E aproveitar que nós temos pessoas progressistas liderando as pesquisas para a política, seja no Estado, seja nacionalmente, para a gente fazer uma chave de virada e fazer desse Estado um grande produtor de cultura, assim, sabe? Tomara. Amigos, nossos artistas são muito bons. Maravilhosos. Na música, nós somos incríveis. Na dança, nós exportamos bailarinos para o mundo todo. Os grupos de teatro do Rio Grande do Norte não deixam a desejar Então, no de Brasil nenhum todo, outro lugar. Se apresentam mais lá fora do que aqui. Eu digo por Você, mim, por Quitéria exemplo, Kelly, também. Henrique Fontes. Gente, Se apresenta mais lá fora. nós somos muito potentes. Desde os artesãos, desde a área da moda e da gastronomia no Rio Grande do Norte poderiam já estar em um outro patamar, gente. Então, assim, eu me empolgo falando disso porque quando você vê a realidade de Pernambuco de dentro, sabe? Imagino. Trabalhando ali, porque, por exemplo, eu trabalhei com mais de 95 milhões de reais nesses 6 anos de aplicações em diversos editais. E quando a gente olha aquilo e olha pra cá, a gente fica meio desesperado, Pernambuco assim, tem uma sabe? indústria cinematográfica. Tem Pois é. diretores que Gente, ganham o prêmio nosso- em Cannes, né? Gente, o nosso cinema, É. o nosso cinema, ele é muito potente, cara. Muito potente. E cadê o recurso pra essa galera fazer longa-metragem? Sideral rapando cane. Sideral, a é gente vê pessoas... de Carlos II, minha amiga Alice também, que faz coisas belíssimas. sim. Então, assim, gente, tá na hora da gente, sabe, chegar junto e dizer assim, você tá com dificuldade? Deixa eu te ajudar, Isso. sabe? De chegar junto, não é de embate apenas, não, mas de chegar junto, de ajudar e, enfim. Se a gente der as mãos, a gente vai conseguir sair dessa situação na cultura. Tomara, é o que todos queremos. Vou falar aqui o nome dos apoiadores enquanto você come Claro. o queijo, vai lhe dar um tempo. Nós temos o programa Conversa de Botequim, nós estamos aqui já com 50 minutos, passou voando o tempo. Nós temos 1 hora de programa, mas dá tempo ainda com algumas perguntas. Nós temos o apoio do Adura Sindicato, Anoreg, SINSP, Sindipetro, Francisca Seguros e Saiba Mais. Lembrando que você pode fazer perguntas, lembrando que estamos em um bar em funcionamento, muita gente bacana aqui no Bardalos. Fernandinho, Vanderlei, o implacável do vinil aqui prestigiando. O empresário Carlos Eduardo Fernandes Amorim aqui prestigiando. Muita gente bacana aqui também. Depois digo o nome aqui de um por um. E agradecer a equipe. A equipe é formada pela produtora Raquel Lucena, pelo cinegrafista José Agro e assistente de produção Ananda Carvalho.
com o apoio logístico de Ricardo Nelson, querido Ricardo, e Lula Belmont. Lula Belmont que é produtor cultural. Produtor, já foi meu produtor por muitos anos, né? No Velório da Marquesa de Fátima. Uma figura, gente. Lula, nem tá aqui Lula, né? Deve estar tomando café, mas um abraço, Lula, onde estiver. Zé Neto, você falou próximos projetos. Ai, meu Deus, por que eu fui falar isso? Agora falou. Ananda, por que eu fui falar isso? Falou, tá falando. Quais são seus próximos projetos depois de A Mulher Monstro? Amigo, eu tenho muitos projetos. Isso. Muitos. Não, os mais sólidos. Os mais sólidos. Os que devem se tornar realidade. Eu tô estudando os regimes de tirania no mundo. Tô estudando, eu não sei no que vai dar, se vai ser uma leitura dramatizada, se vai ser uma performance, se vai ser um espetáculo, se vai ser uma experimentação. Não sei, eu tô muito, muito empolgado e tô estudando a tirania mesmo, assim, sabe? Desde o nazismo, desde tudo que aconteceu ali na Itália, o que aconteceu em Uganda, no Iraque também e no Brasil. É um processo muito longo de estudo, então eu não sei dizer quando eu vou estrear. E se vou estrear. Eu tô livre, tô ouvindo o universo, captando essas poesias do dia a dia para saber se eu faço esse espetáculo. Talvez o título do espetáculo poderia ser Como se tornar um ditador. Nossa, o título é maravilhoso. Pois é. E quero continuar assim, fazendo espetáculo com esse viés político, sabe? Assim, Muito bom. quero dar uma pausa também no trabalho como drag, pelo menos agora, assim, porque eu vou continuar com a Mulher Monstro, mas para essa próxima obra, tô um pouco cansado de me montar toda vez. São 4 horas de montagem, né? Nossa. Então, quero fazer uma coisa mais cara limpa. Isso. É isso, Que tô maravilha. pirando ainda, tô Nossa. pirando. Bom, o título é maravilhoso. Como se tornar um ditador. Será que vai ser esse título? Eu não sei Será? ainda, será? Qualquer coincidência com o governo brasileiro e o presidente é mera coincidência Sim. mesmo, né? No espetáculo, é como se eu fosse falando para a plateia quais foram esses movimentos em diversos países e o que isso tem de identificação com o que acontece no Brasil, sabe? Onde a gente pode identificar as coisas que acontecem no Brasil vendo o que Hitler fez na Alemanha, Sim, por exemplo. Que né? tem muitas analogias, né? Como você falou. Muitas analogias e muitas Slogan, técnicas. modus operandi. Exatamente, são técnicas. É muito forte, realmente. São técnicas, sabe, assim, de você se pautar em cima de um ódio, de uma sensação de pertencimento, numa carência coletiva em cima de um determinado tema, de soltar pautas bombas, de ser populista em algumas ações, como por exemplo a da caneta. Você acha que essa história de assinar decreto em caneta BIC é novidade, amigo? Não é novidade. Comer churrasco jogando farofa na Não é na novidade, perna. né? Assim, o próprio bigodinho de Hitler, estudiosos dizem que é um elemento estudado e adotado para aproximar Hitler da classe trabalhadora, da classe média da época, que usavam aquele bigodinho. Então, de onde que o grande chefe daquela nação estaria usando um bigodinho? De onde o chefe da nação vai aparecer no Palácio do Planalto de chinela havaiana e assinando com caneta BIC? E por trás está comprando aí não sei quantos imóveis com dinheiro vivo, passando milhões de cheques aí para a esposa, né? Ou seja, você vê o cara ali simplesinho na frente, né? Mas por trás, ó, só chibatada na população, né? Afinal de contas, quem não compra imóvel de 2 milhões com dinheiro vivo? Quem não compra? Né? Semana... Enfim. Aqui, Anchela Monte, uma das maiores poetas do Rio Grande do Norte. Beijão, Anchela. Excelente entrevista, muita lucidez no José Neto. E concordo, temos sim grandes artistas. Ah, que maravilha. Muito Valeu, obrigado. Anchela. Estamos aqui com 1 hora de programa, confere, produção. É isso? Já... Gente, Quase uma hora. e eu falo muito, né, também. Então, Mas você assim, está aqui para isso. Você é entrevistado. Vou fazer mexendo esse queijinho, gente. Venham pro Bar Dalos. Ah, esse queijinho é bom Peçam demais. esse queijinho que é assim, ó.
É muito, muito bom. Tem uns 5 minutos aí. Né? Então, a produção manda. Neto, tem um monte de perguntas para fazer. Mas deixa eu fazer uma pergunta em relação justamente a muito que a gente conversou aqui. Preconceito. A gente percebe que o Brasil parece que evoluiu. Ele ficou mais retrógrado, as pessoas estão mais preconceituosas. A gente percebe feminicídio aumentando, casos de homofobia, de racismo. Como é que a gente consegue combater isso, Zé Neto? Como é que a gente consegue... Eu não digo uma normalidade, porque o Brasil nunca foi normal. O Brasil sempre foi preconceituoso desde seu descobrimento. Mas como a gente sair desse universo de preconceito que a gente está vivendo agora? Então, eu acho que o Brasil ele sempre foi preconceituoso, ele sempre foi intolerante, ele sempre foi agressivo, né? É só a gente lembrar da Operação Tarântula, durante a ditadura, que matava mulheres trans e travestis na época. É só a gente ver o que fizeram com a AIDS, né? Todo o estigma que eles criaram em cima do vírus HIV. Por exemplo, é um país com um forte potencial em ser agressivo, em ser violento, né? E isso só está mais escancarado hoje em dia. Por quê? Porque a gente acabou elegendo uma pessoa que representa tudo isso, né? Que passa na nossa cara tudo isso. E pelo advento da internet, essa globalização, as redes sociais, dando um pseudo-poder, não é nem pseudo, viu? É poder mesmo, da população de ter ali, de colocar as suas frases e de ser uma terra sem lei, porque ainda assim é uma terra sem lei. Não vem me dizer que, mas pode bloquear, pode isso, pode aquilo. Tem, óbvio, cada rede social tem suas ferramentas de inibir, né, essas violências, esses preconceitos. Mas, resumindo, eu acho que o Brasil sempre foi preconceituoso, intolerante e violento, e que agora a gente consegue ver isso para além das bolhas, sabe? A gente consegue ver que a violência que aconteceu ali numa outra bolha está chegando na minha bolha, né? E essas bolhas, elas estão mais evidentes agora nas redes sociais, mas o Brasil sempre foi um país misógino. O país sempre foi racista, sempre teve elitista, sempre teve suas bolhas. Só que agora eu consigo ver o que aconteceu lá em Paraisópolis, por exemplo. Aqui, estando em Natal. Então, talvez nos cause essa sensação de que as pessoas estão mais violentas. Mas eu te convido a pensar que talvez agora a gente consiga ver as garras das pessoas para fora. É verdade. Concordo com você. É por aí. É por aí. Gente, é ótimo, porque tipo, a gente tá aqui conversando e tem uma bar e mesa aqui do né? lado. Uma mesa maravilhosa aqui. Mas não, de jamais. jeito nenhum. É maravilhoso, porque o formato dessa entrevista é exatamente num bar em funcionamento. Então vem uma pessoa e traz um queijinho e toma uma cerveja, conversa, e eu acho maravilhoso. Sim, faz Fazer um brinde. brinde. Gente, eu tô amando. Mas a gente tá adorando a alegria de vocês. Sim, com certeza. De Não, jeito gente, nenhum, eu tô tá tudo amando, bem. eu tô amando. A gente tá com o microfone aqui, tá tudo perfeito. E tá na reta final. Sim. Produção já Sim, e o bom puxou é a isso, minha porque é orelha vivo. aqui. Não, é porque é vivo, né? É vivo. É legal, é legal. Lá não é perfeito porque aqui é a diversidade. Aqui é a diversidade. É. Então, a Palavra-chave, né? gente vem- Se vier burguês pra cá, vem só sofrer. Oh. Neto, eu tinha mais 17 perguntas para fazer. Lula Belmont chegou. Chegou aqui. aí. Lula Belmont, nosso comandante em chefe, apoiador aqui do programa. Obrigado, Lula. O programa, infelizmente, está terminando, mas vamos lembrar. 7 de setembro, o feriado que Bolsonaro vai tentar mais um golpe, mas para além do golpe de Bolsonaro vai tentar e vai juntar a tropa militar dele, tem o espetáculo A Mulher Monstro, Isso. de José Neto Barbosa. A Mulher Monstro, dia 7 de setembro, que é uma quarta-feira, mas é um feriado, às 20 horas. Cheguei na hora, viu, minha gente? Às 20 horas, lá no Circo de Bisteca e Bochechinha, que tá armado ali num lugar super central, que é o Via Direta. Então você pode comprar os ingressos no link que tá na minha bio lá no Instagram. Vai lá no meu Instagram e logo lá você vai ver o link. É no Simpla, no site Simpla. E corre que os ingressos estão quase acabando. É sessão única, ingressos limitados.
É isso, muito obrigado pelo espaço, Sérgio. Eu é que agradeço, querido. Divertido. Acompanho o seu trabalho, sua carreira há anos. Parabéns pelo que você está fazendo e sucesso em todas as suas empreitadas. Muito obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo, obrigado à equipe. E lembrando que às 21 horas nós vamos ter Eric and the Invisible Band, a banda de um homem só. Agradecer a todo mundo que está aqui. Obrigado. José Neto Barbosa, um dos maiores atores e diretores do Rio Grande do Norte. Grande abraço e até o próximo programa.